Ah, essa é uma mesa formada por brasileiros, então acredito que nós vamos optar por falar em português. Acho que é uma coisa interessante da gente deixar falar também no início, mas vamos tentar falar calmamente, né, despacito, para que todos possam se compreender. Enfim, também acredito que qualquer dúvida a gente também tira nas conversas, né? Pós-falas. Obrigada pela presença de todos. Vamos dar início à mesa 5, Práticas Educativas em Direção de Arte Audiovisual, Experiências em Universidades Públicas Brasileiras. A mesa é composta por Iomana Rocha, que sou eu, que também vou administrar a mesa, por Benedito Ferreira e por Tainá Xavier. Benedito vai apresentar imagens de vigília de burros e escritos em la direção de arte audiovisual. Benedito Ferreira é ex-artista visual e investigador, doutorando em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, magíster em artes visuais e cultura por la Universidade Federal de Goiás e licenciado em audiovisual por la Universidade Estadual de Goiás. É investigador vinculado ao Núcleo de Investigação em Direção de Arte Audiovisual, NIDA. Suas investigações se centram na relação entre o audiovisual e a arte contemporânea, e em la história da direção de arte no cine brasileiro. Nossa outra fala é experiência, material e cine. Ela é objeto como porta de entrada a las prácticas audiovisuais em contexto educativo, com Tainá Xavier. Tainá Xavier é diretora de arte, docente e investigadora vinculada ao Grupo de Investigação em Direção de Arte Audiovisual NIDA, estudante de doutorado em cine em la Universidade Federal Fluminense, maestria em artes visuais na Universidade Federal do Rio de Janeiro e licenciatura em comunicação social, cine em la Universidade Federal Fluminense. Investiga a direção de arte e suas relações com a arte moderna, a educação cinematográfica e, na atualidade, o espaço de la ruína. Nós vamos fazer a apresentação na ordem que está no programa, e eu vou iniciar com desculpem, há muitas águas. Com minha fala, que é experiências criativas em direção de arte por uma pedagogia da reinvenção de elementos cotidianos. Fazendo uma autoapresentação, eu sou Iomana Rocha, diretora de arte, investigadora e professora da Universidade Federal de Pernambuco, doutora e master em comunicação social por PPG-Com-UFPE, graduada em arte e médios por la UFCG. Trabalha como diretora de arte desde 2007, havendo entregado vários cortometrajes e largometrajes. É coordenadora do Núcleo de Investigação em Direção de Arte Audiovisual NIDA. Tem investigações enfocadas em la maestria de la direção de arte, especialmente no cine brasileiro contemporâneo. Também é importante deixar claro para todos os membros da mesa que temos 20 minutos de apresentação cada um, que eu vou cronometrar, e aí quando chegar mais ou menos pertinho, acho que 1 minuto antes de acabar, ou um pouco antes, vocês que a gente pode combinar, eu aviso para a gente, né, finalizar. E depois das falas, a gente tem 15 minutos para trocas com quem quiser fazer perguntas e tirar dúvidas e tal. Então, só um minuto que eu... Dando início à minha apresentação, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela.
Só um minuto. Então, nossas apresentações vão se basear basicamente em relatos das nossas experiências com direção de arte em universidades públicas do Brasil. Eu vou começar meu relato falando sobre a minha experiência como diretora de arte, como é que eu cheguei no que eu, hoje em dia, desenvolvo com os meus alunos, que é uma visão de reaproveitamento e observação de uma potencialidade do que está no entorno, né? De um visível mais cotidiano. E isso tem a ver muito com os modos de fazer em que esses alunos estão inseridos. Né? Eu iniciei minha experiência pessoal como diretora de arte dentro de um cinema independente, de baixo orçamento, realizado no Nordeste do Brasil. E aí, nesse processo, foi interessante observar que existiam vários modos de fazer cinema, né? Para além do que se tinha aprendido nas universidades, enquanto aluna, para além do que se tem como referência do cinema hollywoodiano e para além do que se tem como referência do cinema brasileiro, existia ali uma forma de fazer que foi né, se desenvolvendo na prática, que ela era mais voltada a uma artesanalização, vamos dizer assim, né? A um fazer artesanal. E ele tá diretamente relacionado a um baixo orçamento e a uma necessidade de criatividade diante desse baixo custo, dessa baixa estrutura, né? Essa estrutura mais deficiente, vamos dizer assim. E aí é interessante observar como, dentro do contexto do cinema brasileiro, isso veio à tona em relação a observar que existia ali, de acordo com o tamanho do incentivo, de acordo com os espaços, com formas diferentes de se fazer. Isso foi algo que ficou muito marcado, né? Eu entro posteriormente como professora na Universidade Federal do Pará, que é um estado brasileiro também que ele estava ali iniciando o curso de cinema. Então era um curso que ele tinha também toda uma estrutura mais de equipamentos e do espaço físico um pouco mais, vamos dizer assim, não existiam na verdade, né, essa estrutura, era uma estrutura um pouco mais deficitária. E os alunos também vinham de espaços e lugares também que não tinham tanto incentivo. Falo isso em relação a verbas, né? O cinema universitário, por si só, eu comecei a observar isso a partir do momento em que eu estava dentro da universidade como professora. Ele se assemelha, em certa medida, com o cinema independente, no que diz respeito exatamente a essa falta de dinheiro, falta de acesso a equipamentos, falta de acesso a materiais, né? Obviamente, isso vai depender da faculdade e do espaço também, mas, em geral, existe uma certa necessidade de se criar alternativas criativas para você explorar potencialidades visuais, né? Assim como é no cinema independente ou no cinema, enfim, de baixo orçamento. Então, essa experiência de como fazer com que esses alunos começassem a observar, né, possibilidades de desenvolver essa vivência, essa potencialidade, assim, com né, que técnicas seriam essas para se instigar essa criatividade. Então, nesse momento, eu começo a pesquisar sobre o cinema independente brasileiro, que era, de certa forma, o que eu fazia parte, dentro do contexto da direção de arte, observando uma linha exatamente dessa artesanalidade. Né? Eu começo a focar no que eu comecei a chamar de gambiarras dentro da direção de arte,
mas que também observar outros aspectos, né, visuais, que seriam exatamente essa artesanalidade criativa, uma potencialidade das paisagens, né, desses lugares, como essas paisagens eram potencializadas nesses filmes, né, independentes também, como é que essa paisagem vinha para a direção de arte como potência. Também a questão dos objetos, como os objetos eram também, ganhavam uma subjetividade maior, ganhavam uma simbologia maior também para tentar agregar narrativa, e também a utilização de ambientes naturalistas, né, de cenários naturalistas, buscar também a potencialidade desses espaços naturalistas. Então, essas observações, comecei a trazer isso também para o ensino, né, também como é que a gente pode, dentro do que está posto, dentro da realidade desses alunos, tentar explorar esses aspectos. Então, depois de Belém, eu fui transferida para o UFPE, para um curso especificamente que ele é num interiorizado. Então, dentro desse contexto de interiorização, eu começo a observar também essa falta de equipamento, essa falta de estrutura, mas, ao mesmo tempo, também falta de acessos a outros aspectos que esses alunos também tinham como diferencial de alunos de outras capitais ou de alunos de lugares que tinham escolas mais tradicionais ou que tinham espaços, né, mais pomposos em que ele pudesse desenvolver seus trabalhos. E dentro desse contexto de interiorização, mais uma vez veio a questão dos modus operandi, né, das formas de fazer, que mesmo dentro do mesmo estado, como que eu estou inserida, existe um modus operandi que é ali que recebe fundo de incentivo do Estado, que recebe, né, que tem ali um acesso a equipamentos e a outros recursos, também até recursos técnicos e de pessoas, né? E também esse contexto interiorizado que ele também ainda não tem tanto acesso a esses editais. Então, né, mais um ponto a se explorar e a tentar instigar também esses alunos a mudar essa realidade. Então, a grande questão, né, diante disso era como potencializar essa visualidade, né, da direção de arte, como potencializar esses filmes, essas construções visuais desses filmes, desses alunos, com o que eles tinham no entorno, né, com o que já estava posto dentro desses espaços. Dentro desse contexto, só um minuto. Dentro desse contexto, vem aquilo que foi colocado inicialmente, né? Que eu venho pesquisando, que eu estava observando dentro desse cinema contemporâneo brasileiro, especificamente dessa construção da direção de arte, que são esses 4 caminhos, né? Esse caminho das artesanalidades, né? Que é exatamente essa reestruturação, essa reconfiguração de algum objeto, essa transformação de um objeto em algo por meio da elaboração de um jogo com o espectador, né, de transformar um objeto qualquer em algo lúdico ou mesmo algo especificamente crível apenas dentro daquela narrativa fílmica, que é onde entraria aquele conceito das gambiarras. A potencialidade das paisagens, né, que é exatamente explorar essa construção das paisagens do ambiente e, a partir delas, agregar uma narrativa, né, trazer essa paisagem como um elemento narrativo potente, como algo que esteja ali marcante para aquele espaço. Ou mesmo fazer com que eles explorassem narrativas em que aquelas paisagens deles fossem protagonistas, né? Porque isso aí é uma coisa também muito interessante de ver que muitas vezes se está no interior de Pernambuco, mas às vezes os alunos têm interesse em fazer histórias que se passam em Londres, por exemplo, né? E aí chegar para eles e conversar, né? Tipo, vamos tentar explorar o que estamos, né? Muitas histórias podem ser contadas dentro dessa paisagem, para além do que você vivencia, talvez, ou mesmo o que você vivencia pode ser muito poderoso para os outros também, né? Pode se tornar grandes histórias.
Então, assim, essa conversa, essa troca é algo muito interessante também que aconteceu e acontece, né, dentro desse processo. A questão também dos objetos cotidianos, que é por meio daquilo que eles estão também acostumados a vivenciar no dia a dia, tentar gerar significados específicos nesses objetos, né, para que sejam relacionados aos personagens ou aos cenários que estão sendo criados nessas narrativas. Também para gerar até um empoderamento de pertencimento, né, àquele espaço, para gerar uma valorização daquilo, né? Nem sempre é dado a devida importância ao que está, vamos dizer assim, debaixo dos nossos olhos, o que a gente vê todos os dias, principalmente nesses contextos interiorizados, porque existe uma grande influência do que vem de fora, muito violenta muitas vezes, né? Em que se associa o que é bom, as boas narrativas, ou o que é glamuroso, ou o que né, tipo, o que é de fora, assim, existe vamos dizer assim, um certo estereótipo da construção, principalmente desse aspecto nordestino, né? Eu estou aqui focando, porque eu foco na experiência que eu tive na UFPE, que é um estado do Nordeste que fica um estado brasileiro que fica no Nordeste, né? E é um lugar que historicamente tem um histórico de pobreza, de seca, mas de que isso vem sendo desconstruído. Mas, infelizmente, isso ainda está mediaticamente muito arraigado no imaginário popular, não só do Brasil, mas acredito que do mundo também. Então, também desconstruir com esse imaginário nordestino, né, do que é esse Nordeste, também faz parte desse processo, dessa potencialidade dessas imagens, assim. E, por fim, a questão da localização, das locações orgânicas, né? São as locações naturalistas, né? A potencialidade do que está ali essencialmente incrustado naquele espaço, né? Que tem marcas de tempo, marcas de vivência, marcas da vida daquele povo que mora ali. Então, tipo, trazer isso da forma que está também para a imagem, que é uma escolha da direção de arte, né? Conversar sempre também com os alunos que a direção de arte não é apenas o que é criado de forma artificial para as imagens, né? E sim também a escolha daquilo que é posto, o que está sendo filmado e por que a gente escolheu aquilo ser naturalista, por que se escolheu que aquilo seja algo real, né? Isso também é uma escolha, faz parte do processo de criação e construção da imagem. Então, enfim, todas essas trocas, essas relações que são relações que elas às vezes ultrapassam até a própria construção da imagem fílmica, elas também contribuem para uma construção deles enquanto seres daquele lugar, né? Assim, de valorização do espaço, de autoestima mesmo, de reconfiguração da sua relação com seus espaços também. E aí, para contextualizar isso, eu queria mostrar 3 exemplos de trabalhos que foram feitos. Um deles é um TCC que se iniciou na disciplina de direção de arte. A aluna iniciou esse projeto e seguiu. Deixa eu só abrir aqui. E ela seguiu com esse projeto para o TCC dela. E aí chama a aluna Maria Clara. Vocês estão vendo, né? Aqui. Esse aqui é um projeto de arte que ela desenvolveu, né? Junto no TCC dela, ela fez o projeto. Esses exemplos que eu vou mostrar, todos eles foram desenvolvidos no decorrer desses 2 anos de pandemia. Então, aqui, esse, por exemplo, ela não chegou a gravar porque não teve como, mas ela fez todo o projeto de arte. E aí, aqui é um projeto mais formal, ela desenvolve o projeto com todas os seus, vamos dizer assim, etapas, né, de um projeto de direção de arte. Ela vai fazer pesquisa de paleta de cores, ela vai fazer painéis semânticos, vai apresentar croquis. E aí o interessante aqui, que obviamente para se entender melhor teria que se ler o roteiro né, e entender a questão, o que seriam cada referência e tal, mas
o que é interessante comentar aqui é como ela trabalha a questão dos objetos e dos espaços que ela vem a criar, né? Aqui, por exemplo, é um projeto que ela mesma faz um croquis do quarto, que ela propõe, que é um quarto de uma criança que tem medo de crescer, e é uma elaboração de uma infância lúdica e que tem uma relação muito íntima com os brinquedos, com os espaços, com a mãe, com essa relação de criança que está entrando na adolescência, né, que está adolescendo. Então, essa relação com não querer deixar de ser criança. Então, ela enfoca muito na questão dos espaços e dos tamanhos, né, da relação do corpo com os objetos no espaço. E o quanto, por exemplo, essa cadeira que ela escolhe ali, ela é uma cadeira que a criança usava para pegar o brinquedo, mas que depois ela passa a não precisar da cadeira, né? Então, assim, é um objeto simples que ela passa a dar uma potencialidade maior simplesmente por fazer com que fazer com que ele remeta a algo com uma potência sensível, né? Mais interessante. E aí ela propõe vários detalhes dentro do quarto, assim, mas sempre contextualizando a relação dos objetos, que são objetos de memória. E ela vai trabalhar nesse projeto dela com esse conceito de objetos de memória. E aí ela vem potencializando, né, essa relação dos objetos de memória e também com a artesanalidade, né? Ela traz tanto a memória como o artesanal como elementos potentes de evocarem essa sensação de lembrança, né? Evocarem essa relação mais sensível com os espaços. Aqui são propostas dela para uma animação que é feita com recortes de papel, que ela insere também como um flash, um sonho da criança. A relação também da sala que ela propõe são sempre objetos. Aqui são apenas um painel semântico, mas o real que ela propõe é sempre com objetos possíveis, né, de memórias também do espaço em que ela está inserida, né, da cidade que ela vive, da família dela, inclusive. Então, ela vai trazer ali vários objetos de memória da família para poder inserir aqui. Então, no Nordeste brasileiro, por exemplo, existe uma relação religiosa muito forte, né? Uma relação com a religiosidade, uma relação com existe uma tendência a se colocar muitas fotos de família na parede, né? Então, tipo, ela vai evocando esses detalhes, que são detalhes próprios do lugar onde ela está inserida, né? Da relação em que ela está. Ela é de uma cidade de interior, que não é nem onde a universidade fica, né? Só para contextualizar rapidamente, a universidade que eu dou aula, ela está num espaço em que tem, enfim, várias cidades próximas, em que vários alunos vêm também de sítios e de várias outras cidades ao redor. Então, ela abarca estudantes de várias cidades, inclusive de cidades bem pequenas, né? Então, é muito interessante observar essas peculiaridades estéticas também que vão aflorando. Enfim, aqui é o projeto dela para ir para essa sala, que é exatamente ela foca nessas fotos, nessa parede de lembranças, de memórias da família, nessa essa relação também com a cristaleira, que é um objeto muito recorrente no interior do Nordeste, que guarda ali os objetos que foram da mãe, da avó, da bisavó, né? Então tem ali uma relação interessante. Enfim, e aí ela vai desenvolver todo um croquis, todo um projeto de arte para esse aqui. Eu não vou apresentar tanto, senão eu não falo dos outros exemplos. Aqui eu já vou dar uma correria. O exemplo que eu gostaria de mostrar é um projeto que, na verdade, foram de disciplinas durante a pandemia. Foi um projeto interdisciplinar entre as disciplinas de História da Arte e de Direção de Arte. Os alunos faziam pequenos experimentos despretensiosos em que eles tentavam fazer vídeos que trouxessem, por exemplo, elementos da história do cinema, né? O western, o noir, a vanguarda russa, o surrealismo, enfim. E aqui tem dois exemplos rápidos de projetos que os alunos fizeram. Nesse projeto, nesse exemplo especificamente, o que eu queria explorar é a questão da artesanalidade e da gambiarra, né? Exatamente aquela possibilidade de ressignificar e contextualizar objetos de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim. E aqui os alunos, vou mostrar rapidinho aqui, ó.
Aqui é bem, né, rápido assim, os exemplos, só voltar nesse frame. São os elementos que estão no imaginário popular, no imaginário coletivo do western, né? O chapéu, o figurino, o coldre, que na verdade é a falta do coldre, né? Elas escolheram, por exemplo, essa locação que é na casa da aluna, né? Tem tipo um bar aqui, aí fazendo referência ao que seria um salão, por exemplo, né? Assim, e o específico dessa disciplina é que os alunos não podiam se encontrar, eles fizeram em suas casas e pela montagem, né, eles montaram esses joguinhos, assim. Então, é isso, né? O que a gente fala sobre gambiarra, sobre a artesanalidade, é exatamente esse reaproveitamento, por exemplo, dessa estante com taças, fazer com que a gente, dentro do imaginário, ache que ela está num salão, né? Então, assim, um recorte simples, lúdico, não realista, né? Possível para que se explore de forma leve, por exemplo, né? Que seja possível ali uma comunicação de uma construção visual. Aqui, esses outros fizeram algo bem semelhante, rapidinho também. Agora não caí. Enfim, né? Só também essa mesma construção dentro dessa... E, por fim, esse aqui é o terceiro e último exemplo. Esse aqui é o projeto de extensão, também realizado durante a quarentena, em que os alunos enfim, foram demandados a buscar uma construção visual por meio da potência das imagens, né, ou das paisagens. Então, por meio dessa tanto dessa paisagem naturalista, desses ambientes naturalistas, desses objetos naturalistas, mostrar especificamente aqui a demanda era a festa de São João, que é algo bem tradicional na cidade de Caruaru e no contexto nas cidades vizinhas, mas que não acontecia naquele ano. Então, como isso impactava ali, né? Então, tem toda uma relação com a festa de São João e o que normalmente se faz e como as cidades desses alunos estavam nessa época. Aí vou voltar aqui bem rapidinho para finalizar.
Bem, cheguei no meu tempo, na verdade, extrapolei um pouquinho, peço desculpa. Bem, enfim, é mais ou menos isso que eu queria mostrar, essa experiência que tive com, e que, né, que tenho na UFPE. Depois a gente conversa mais sobre o tema. Agora, Benedito segue com imagens de vigília de burros e escritos em La Dirección de Arte Audiovisual. Deixa eu sair aqui. Ai, meu Deus. Aqui, achei. Pronto. Benedito, 20 minutos. Fique à vontade. Olá a todos e a todas. Obrigado pela organização do evento, ao pessoal do Cepancini. Eu gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. E eu vou compartilhar a minha pantalla. Bom, visualizar. Bom, essa apresentação tem como eixo imágenes de vigília, dibujos e escritos em la Dirección de Arte Audiovisual. Eu vou fazer um relato de uma experiência como docente durante 2 anos. Eu fui professor temporário numa universidade pública brasileira que se chama Universidade Federal de Goiás. Essa universidade está localizada no centro do Brasil e ela oferece já há pouco mais de 10 anos o único bacharelado, né, uma licenciatura em Dirección de Arte, específica, exclusiva. Né? Então, durante o meu tempo de docente, a minha permanência como docente na instituição, uma questão fundamental para nós, o corpo docente, também para os alunos, para os estudantes, era pensar a direção de arte como um campo autônomo de investigação, inclusive que antecede a eleição de um ou mais meios audiovisuais ou teatrais, enfim, né? Que ela antecede uma linguagem, como se a direção de arte fizesse parte, antecedesse mesmo a eleição de um campo. Então, uma questão importante nesse laboratório que eu conduzia como professor na instituição era pensar a direção de arte como uma prática que sempre solicita o endereçamento, ou seja, por que a gente associava exatamente a direção de arte ao campo do cinema, ou ao campo da televisão, ou então ao próprio teatro. Então, pensar a direção de arte de modo mais expandido, né? Dada, inclusive, as questões mais contemporâneas de imbricamento entre esses meios e também de outros elementos que já estão em curso há muito tempo, como, por exemplo, pensar a direção de arte em jogos eletrônicos, né? Então, uma questão também que era fundamental para a gente naquele momento foi pensar o diretor de arte como esse representante da ficção em fantasia, né? O diretor de arte como aquele profissional que atua como uma espécie de autorização da ficção em curso num projeto. Então, como o trabalho do laboratório tinha duração de uma disciplina, esse laboratório funcionava como um desmembramento de uma disciplina oferecida semestralmente. A gente precisou sistematizar, né, um jeito de conduzir as propostas dos alunos a partir dessa especificidade e também em detrimento de uma escrita específica da direção de arte. E claro que isso acaba fortalecendo a relação que a gente mantém entre a ideia de direção de arte e autoria. Então, uma questão fundamental para os alunos ali era a gente conseguir
de antemão, realizar alguns desenhos que não fossem necessariamente atrelados à prática exata da direção de arte, mas que, de certa maneira, eles anunciassem algo a partir de experimentos muito livres. Para nós era fundamental pensar que a direção de arte poderia, inclusive, nascer antes do roteiro. Ou seja, o experimento com a imagem antecede a escrita do roteiro. Não existia, por exemplo, um trabalho usual, né, que em geral a gente utiliza, que inclusive é bastante questionado e pode ser problematizado e deve ser problematizado, né? Essa ideia de ilustrar o roteiro ou de potencializar a escrita do roteiro, né? Como se o diretor de arte fizesse apenas isso, mas para nós era fundamental estabelecer um método de trabalho em que a direção de arte antecedesse a escrita do roteiro, ou seja, a direção de arte dispara o restante, ela amplia a própria noção de roteiro. Então, nesse exercício constante que nós realizávamos, a gente precisou fazer juntos um trabalho de pensar essa anatomia do filme, ou do espetáculo teatral, ou do design de um game, né? E isso colaborava para a elaboração dessas metodologias de investigação dos dois eixos principais que fundamentam o trabalho do diretor de arte, que é a investigação de espaço e a investigação de personagem. Outra questão importante era utilizar a sala de aula e a rua como ateliês, ter esses dois espaços como espaços de aprendizado, né? Espaços de constante mutação e, justamente por isso, espaços que pudessem dar conta da dimensão que estava em curso, né? A dimensão, por exemplo, de elaborar um roteiro a partir de uma imagem, né? De que a direção de arte anteciparia esses elementos usuais. Então, é uma questão outra de metodologia de trabalho bastante pensada por nós, é a documentação do próprio processo, né? Da importância de se documentar o processo de criação, para poder, inclusive, entender como é que o trabalho, o projeto foi se transformando. No trabalho de criação, a gente sabe que é interessante quando o próprio artista, né, o próprio diretor de arte, consegue entender, consegue perceber quando o próprio trabalho dá as pistas da linguagem a ser apreendida. Então, nós não trabalhávamos, por exemplo, com a ideia de visita de locação, de visita de um espaço a partir de uma... Existia um trabalho de errância em que os alunos recebiam um tipo de provocação que eu dava. Então, eu falava, por exemplo, alguns conceitos mais livres, que para nós, diretores de arte, são difíceis também de serem trabalhados. Por exemplo, a gente usa uma palavra, por exemplo, morte. Né? Como é que a gente pode trabalhar o conceito de morte, por exemplo? Então, os alunos, a partir de palavras muito abstratas nesse sentido, morte, vingança, inveja, amor, conceitos muito abertos, eles precisavam mapear na cidade, aqui no centro do Brasil, espaços que pudessem dar conta desses sentimentos. Então, as pesquisas também, claro que, vez e outra, elas acabavam voltando um pouco para o método tradicional de se fazer um projeto de direção de arte, ou seja, aquele método que implica, né, numa elaboração de uma paleta de cores, uma visita de locação, um estudo aprofundado do perfil do personagem, enfim. Nesses trabalhos também era fundamental para a gente ali, naquele momento, que a ideia de personagem fosse dissolvida, que não existisse, por exemplo, um personagem que frequentaria esse espaço. O personagem nasceria depois, a partir de uma observação que eles fariam visitando esse espaço em situações diferentes. Então, esses espaços
na cidade foram visitados mais de 5 vezes, em ocasiões diferentes. Foram visualizados, por exemplo, em dias de chuva, em dias mais secos, até para que eles percebessem a diferença de temperatura nesses lugares e como é que isso implicaria, inclusive, na elaboração de uma paleta de cores. Aqui é um exemplo de um dos grupos desse trabalho que acabou ficando com esse conceito de morte. Então, eles atribuíram a ideia de morte à ideia de cemitério, né? Inclusive, é uma resolução um pouco fácil do conceito, mas que acabou gerando um resultado interessante. Então, eles visitaram alguns lugares e uma questão fundamental para o processo também era que eles não deveriam, era proibido pesquisar no Google Imagens. Nenhuma imagem do projeto deveria ser uma imagem que eles nunca tivessem visto a olho nu. Então, tudo deveria vir disparado do espaço. Então, esse laboratório de desenho, que também brinca com a ideia de escrita, ele, né, e pensa a direção de arte como um campo autônomo, era fundamental também que a fotografia, o ato de fotografar, ajudasse no processo de escrita dessa direção de arte. Então, a partir dessas 3 imagens, eles desenvolveram 2 figuras, que antecede para mim a ideia de personagem, e começaram a elaborar maquetes digitais. Nós contávamos com laboratórios, o curso conta com laboratórios digitais de manipulação de imagem, e também laboratórios de desenho, né, com métodos mais tradicionais, né, pranchetas e lápis. Então, esses alunos optaram por desenvolver o projeto todo no Photoshop e também em outros programas, né? Aqui é um outro exemplo. Essa é um espaço que os alunos foram em busca e a ideia era água, né? O tema deles era água. E eles acabaram descobrindo esse local numa rodovia e foram parar nesse lugar, que tinha uns espaços em ruínas, né, abandonados, tomados pela poeira, também pela chuva, e era esse lugar, né, que eram esses toboáguas, né, esse espaço, e se aproximaram do zelador, né? Embora o espaço esteja abandonado, eles tinham uma espécie de guarda noturno que ficava ali, e conversando com esse guarda noturno, eles desenvolveram um personagem para uma escrita, né, futura, e era mais ou menos esse homem, né, essa figura não realista para esse espaço, um espaço mais distópico, etc. Então, para o desenvolvimento desse ateliê que busca essa imagem vigília, ou seja, essa imagem que é observada, né, essa imagem que é conduzida a partir de um método específico de observação constante e de revisão, inclusive, da própria ideia de visão, nos resultados colhidos com os alunos, uma questão que eu notei que foi bastante reveladora, era que em alguns momentos era como se a própria ideia de imagem extrapolasse a ideia de visão, né? Como se a imagem tivesse, inclusive, pedindo, acionando os outros elementos, como, por exemplo, elementos táteis, elementos auditivos, elementos de paladar, né? Então, eles conseguiam elaborar fichas e decoupagens, né? Análises técnicas de direção de arte, que continham, inclusive, a sugestão de cheiro desse local, né? Ou seja, o próprio cheiro, o odor desse lugar vai ajudar a construir a imagem futura, né? Como essa disciplina ela era oferecida logo de início, né? Embora os alunos já tivessem contato com análise técnica de direção de arte ou com desenho arquitetônico,
eles ainda não tinham passado pela experiência de ver o roteiro, né? De entender o roteiro, de ver o cabeçalho do roteiro, externa, interna, dia, noite. Então, eles vão para uma próxima etapa do conhecimento, que é no semestre seguinte, em que eles já têm, que eles vão ver a chegada do roteiro, né? E eu acreditava naquele momento que essa experiência que antecede a do roteiro, essa experiência mais lúdica, né, mais experimental, ajudava, inclusive, a pensar o trabalho de direção de arte mais tradicional, né, mais arraigado ao roteiro. É isso. Obrigado. Obrigada, Benedito. Agora nós vamos com Tainá Xavier. Tainá. Oi. Bê, você acabou? Quer falar mais alguma coisa? Não, acabei. Eu consegui encerrar a tela? Agora, não. Uai, gente, como é que encerra aqui? Tem tem uma coisa em vermelho. Pronto, saiu. Tainá Xavier, fique à vontade. 20 minutos a partir de agora. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui nessa mesa. Gostaria de agradecer a organização do evento, meus colegas de mesa, Iomana, Benedito e as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. A minha fala aqui, ela parte de algumas semelhanças com as falas do Benedito e da Iomana, mas, ao mesmo tempo, o relato de experiência que eu vou trazer e a reflexão que eu vou propor, ela não é tão restrita à ideia do ensino da direção de arte propriamente dita. Essa reflexão que eu compartilho aqui hoje é um pensamento mais geral a partir de uma sensibilização do olhar para os objetos, para a materialidade dos espaços e das figuras em cena, mas como uma aproximação e um pensamento, né, de uma possibilidade metodológica para uma aproximação à própria ideia do audiovisual em práticas de cinema e educação. Eu chamei de experiência material e cinema, o objeto como porta de entrada para práticas audiovisuais em contexto educativo. Nessa apresentação, eu vou passar rapidamente por um exame dos usos de artefatos no teatro e no cinema narrativo, né, que herda do teatro essa relação com alguns objetos, alguns elementos materiais. Eu passo rapidamente pelo exame dessa potência num curta-metragem brasileiro chamado Cine Camelô, da realizadora Clarissa Knoll, e por alguns relatos de experiência de um projeto de extensão que eu coordenei na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, no Paraná, aqui no Brasil, na fronteira com a Argentina e o Paraguai. A partir desses breves exames, eu lanço algumas reflexões sobre a importância do objeto como mediador das relações sociais em suas interações com a humanidade, com o mundo à sua volta e suas representações, e lanço uma reflexão sobre o uso de objetos em experiências de cinema e educação. Essa abordagem me parece relativamente nova para o campo do cinema e educação, na medida em que a direção de arte e as suas metodologias não costuma ser tão pensada
no campo do cinema e educação, né, onde as abordagens costumam privilegiar a linguagem cinematográfica propriamente dita, a relação com as tecnologias de captação de imagem e de som, montagem, decupagem. Então, essa é uma proposta que parte dos procedimentos da direção de arte para a sensibilização em práticas de cinema e educação. Em primeiro lugar, né, trazer um pouco dessa experiência acumulada do uso de artefatos, seja no teatro, como a pesquisadora do teatro, Margot Berthold, narra, né, e a máscara e outros objetos mobilizados em rituais ou em representações como objetos que ajudam, né, a demarcar essa diferença e essa perda da identidade de quem representa ou é possuído por uma outra identidade ou por um espírito, né, em rituais ou em representações, né, possuída por personagens, né, onde essa espécie dessa vivência outra é testemunhada pelos espectadores, né, num processo onde tanto aquele que atua como os espectadores escapam de dentro de si mesmo, né? Então, essa ideia dessa separação, essa ideia do sair de si para experimentar, né, outras identidades, outras histórias e outras experiências, ela é central aqui nesse pensamento, né? Assim como no início do século XIX, na Europa, né, a interdição da palavra falada em salas populares de teatro leva a um desenvolvimento, né, a um investimento nas visualidades do espetáculo, do cenário, do figurino, né? Então, esse entendimento de que esses elementos materiais eles são recursos importantes na comunicação, na construção das representações, nas narrativas, né? Nessas experiências de contação de história e de representação, onde essa ideia da separação entre quem representa e aquele que é representado ou aquilo que é representado, ela muitas vezes recebe o auxílio dos objetos materiais para, de fato, acontecer e se dar nessa comunicação com o público, com os espectadores, né? No cinema, né, a mesma coisa, né? O figurino ajustando atores e atrizes a afinarem sua subpartitura, né? O figurino ajudando o ator ou a atriz a encontrar a sua identidade enquanto personagem, né? E, mais uma vez, não é a mesma da identidade do intérprete, né? O teórico do teatro Patrice Pavis chamando a atenção para isso. E, ao mesmo tempo, o pesquisador Marcus Dolman nos lembra que, ao proporcionar a conexão com o mundo, os objetos mostram-se companheiros emocionais e intelectuais que sustentam memórias, relacionamentos e histórias, além de provocarem constantemente novas ideias. Essa imagem aqui já é do filme do curta-metragem Cine Camelot, da Clarissa Knoll, que teve a direção de arte do Akauê Barcot. Esse filme ele instaura um dispositivo, que é um dispositivo que nos interessa no projeto de extensão Dar a Ver, pois esse filme ele vai para o centro da cidade de São Paulo, para um lugar movimentado do comércio da cidade de São Paulo, e propõe a pessoas comuns narrarem suas histórias, representarem personagens e criarem pequenos filmes. Para isso, eles oferecem uma estrutura de cenários que podem ser desenrolados numa espécie de um fundo infinito e oferecem algumas opções de adereços de caracterização de personagem ou de objetos de cena. Então, esses transeuntes falam para a equipe a história que eles querem narrar
eles podem dispor desses elementos para comporem esses personagens e dispor desses fundos para comporem os espaços. Nesse filme, né, fica clara a importância dos elementos e das operações da direção de arte, né, na composição desse mundo diegético, né, na estruturação desse espaço profílmico que está em frente às câmeras como uma forma, né, de contribuição com a produção dessa obra audiovisual, né? Então, eu digo que, assim como o mundo que nós experimentamos no dia a dia, o mundo diegético também é marcado por toda sorte de objetos. E, sendo responsável pela estruturação da materialidade profílmica, a direção de arte tem, nesses elementos concretos, material importante para a criação de sistemas de significados e produção de sensações através da experiência do audiovisual. Então, essa é mais uma imagem desse filme Cine Camelot, que mostra, né, essa transeunte em cena, representando a história da família dela através desses elementos, desse fundo de cenário. Essa roupa que ela está trajando foi escolhida especialmente para essa representação que ela cria com a ajuda das pessoas da equipe que estão ali em cena. A partir desse dispositivo, desse filme, nós realizamos ações do projeto de extensão da Aravê, que nós levávamos para a rua de Foz do Iguaçu, araras, esses grandes cabides com várias roupas, que eram peças do acervo de figurinos e objetos que nós criamos para auxiliar tanto a produção do curso de cinema quanto outras produções realizadas na própria cidade de Foz do Iguaçu, que poderiam pegar os objetos por empréstimo e utilizarem em peças de teatro ou em produções audiovisuais, né? Esse projeto ele se iniciou em 2015, realizou mostras e oficinas voltadas para o trabalho da direção de arte. Em 2016, começou a criar esse acervo, né, acumulando peças de vestuário, objetos e disponibilizando tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa, né? E, como eu falei, inspirados pelo dispositivo do filme da CNOL e com o objetivo de divulgar o acervo para a comunidade, foram realizadas essas ações em 2 locais no centro da cidade. O que nos chamou muito a atenção nessas ações tem muito a ver com o relato da professora Iomana, né? Como determinadas peças de vestuário mobilizam um certo repertório coletivo criado, né, pelo consumo do cinema, pelo consumo de produtos audiovisuais, né, no cinema, na televisão, né? E esses objetos, essas peças de figurinos, traziam essas relações para quem as experimentava, né? Então, esses chapéus, esses blazers, trazendo, né, um repertório de filme no ar, ou esse bois de pena, né, trazendo a imagem da femme fatale, e outros repertórios, até mesmo de gestuais corporais e de interpretação que eram imediatamente acionados a partir do contato com essas peças de vestuário por transeuntes da cidade, né? A gente pedia licença para fotografar, as pessoas muitas vezes se fotografavam usando os seus próprios equipamentos fotográficos, né? E essa conexão com esse repertório compartilhado, ela era imediata e foi percebida por nós nessas 2 experiências nas ruas. Uma terceira experiência também que a gente realizou no âmbito desse projeto de extensão foi a criação de pequenos cenários que o grupo do projeto de extensão e outros estudantes interessados em direção de arte realizaram, né, para a visita de pessoas de fora da universidade numa feira onde a gente apresentava os cursos de cinema. Então, essa imagem aqui à esquerda
mostra um quadro onde nós escrevemos algumas linhas, algumas situações que poderiam disparar pequenas cenas e pequenas narrativas. Da mesma forma, nós disponibilizamos roupas e objetos do acervo, e nessa primeira sala, os grupos pensavam as cenas que eles iriam representar num desses 4 cenários que eram montados, cujas imagens estavam disponíveis aqui, né? Um pouco como a ideia do Benedito, né? Dialogando um pouco com a experiência compartilhada pelo Benedito, aqui eram os elementos da direção de arte que eram estopins para a criação de uma cena, né? Ao invés da gente partir de um roteiro e trabalhar, digamos assim, a serviço dessa história, a história ela se construía para ser representada por essas personagens que eram caracterizadas nesse ambiente, com os usos desses objetos e com esses cenários como espaços da cena, né? Então, foram montados 4 ambientes cênicos, eram oferecidos figurinos e objetos de cena e, em conjunto com a professora de roteiro do curso de cinema, foram elaboradas pequenas frases que indicavam situações e serviam de estopim para pequenas cenas a serem desempenhadas pelos visitantes que as filmariam com seus celulares. Aqui uma primeira imagem de participantes do projeto de extensão manipulando esses painéis, essas tapadeiras, pintando e montando esses cenários que eram relativamente neutros, porque podiam servir a mais de uma situação. E aqui algumas imagens da ocupação desses espaços por esses visitantes que nós tivemos durante toda uma semana dessa mostra de cursos da Universidade da Integração Latino-Americana. Da mesma forma que repertórios de gêneros cinematográficos, memórias, né, compartilhadas de cinemas, de novelas, ou até mesmo da literatura, emergiam aqui, trazidas, né, por esses elementos materiais que conformavam o espaço ou que eram componentes da caracterização dessas personagens, né? E nós entendemos a potência desses objetos como porta de entrada, tanto para discussão, quanto para estudo, quanto para como uma sensibilização, né, sobre a história do cinema e como essa história do cinema faz parte também dos nossos imaginários, né? Pensando o cinema e a educação no contexto contemporâneo, é preciso lembrar que há atualmente um aumento no acesso à produção audiovisual por crianças e jovens, né? E, ao mesmo tempo que esse contexto ele é potencialmente rico para expressão e experimentação, esse contexto também coincide com a intensificação dos conteúdos de formato autobiográfico, né? Que a pesquisadora Paula Sibilia tem refletido a respeito, né? E ela percebe que esses conteúdos eles tendem a se construir, agora eu estou citando a pesquisadora, de acordo com uma linguagem altamente codificada da mídia e que administrando táticas audiovisuais para gerenciar a própria exposição aos olhares alheios, né? Essa narrativa que a Paula Sibilia chama de show do eu, né? Muito voltada para essa autorreferência, né? Que não parece enfatizar a função do narrador nem do autor, mas do seu protagonista, onde o acento recai naquele prezado personagem que se chama eu, onde muitas vezes, né, são vídeos voltados para o consumo de produtos, são vídeos voltados, né, para promoção de produtos ou até mesmo para a promoção desse próprio produto, que é o produto da autorreferência, né? São vídeos onde os influencers ou youtubers, instagramers se constituindo como produtos de si mesmo que se beneficiem, né,
da venda ou da promoção de determinados produtos e serviços a partir de um pensamento que se distancia, né, da ideia de narração, né, e que se distancia de todo um desenvolvimento cultural, né, da contação de histórias, do compartilhamento de experiências que muitas vezes recorrem a imagens míticas, que recorrem ao diálogo, né, com questões que são culturais e que são fundantes das suas próprias comunidades, né? Walter Benjamin fala da morte do narrador relacionada a determinadas modificações da vida em sociedade e da desvalorização da experiência que passa de pessoa para pessoa e que é a fonte a que decorrem todos os narradores, né? Então, essa experiência do show do eu narrada pela Sibília como quase que uma intensificação desse processo já percebido por Walter Benjamin na virada do século XIX para o século XX, né? E o que o objeto material tem a ver com isso, né? Como é que essa materialidade como mediadora da experiência coletiva, da transmissão e do compartilhamento de conhecimentos, né, no entorno de uma comunidade, tem a ver com isso que a gente está falando aqui, né? O Benjamin ele fala de um estado de receptividade na relação entre mestres e aprendizes, enquanto o ouvinte encontra-se atarefado com a produção de artefatos. Nesse momento, seria possível a criação de um estágio que o levaria a se esquecer de si mesmo, no qual ele mais profundamente consegue gravar o que ouve, né? Então, essa ocupação das mãos pela atividade artesanal, né? Como um lugar também de compartilhamentos não só de técnicas artesanais, mas também de histórias, de saberes coletivos, né? De lendas e de mitos, né? A Margot Berthold, né? Fala para a gente de como nos rituais e nas representações teatrais escapar de dentro de si mesmo seria o que era mobilizado nos rituais e nas encenações através de máscaras e outros artefatos materiais que proporcionam essa separação entre quem interpreta e aquele que é interpretado. Também nós vimos nas experiências relatadas do projeto Daravê como a relação com os objetos, ela aponta, ela mobiliza repertórios e gêneros narrativos cinematográficos, né? Então, esses exemplos e esses pensadores nos mostram como essa mediação do ritual ou da representação, como o objeto ele pode, né, proporcionar essa mediação, como ele pode ser vetor do esquecimento de si e ampliação da escuta, ele pode ser acionador de memórias e de repertórios socialmente compartilhados e nos aponta para o objeto como intermediador da relação com os outros, tanto personagens quanto pessoas da nossa própria comunidade. Para fechar aqui a minha apresentação, né, à guisa de conclusão, em tempos de show do eu, que é esse conceito que a Paula Sibília nos apresenta, os objetos podem ser incluídos em práticas de cinema e educação, servindo de disparadores para processos criativos, para além da autorreflexividade, ou como condutores de debates sobre o audiovisual, por mobilizarem consigo estruturas míticas, memórias, imaginários, repertórios culturais e outras formas de contato com o mundo social. Objetos materiais podem revelar-se como portas de entrada para experimentações e reflexões em contextos educativos, bem como a lida com a materialidade concreta potencializa a escuta e o compartilhamento de experiências. Só para finalizar aqui, uma referência bibliográfica, e é isso. Espero que eu não tenha passado do meu tempo.
Obrigada, Tainá. Acho que eu fechei o tempo certinho. Fechou, tá ótimo. Benedito caiu, será? Eu estou vendo ele aqui. A janela dele está aqui. Ah, tá. Mas Apareceu. acho que ele voltou. Ah, ele disse que caiu, já voltou. Eu vou ler as perguntas que tem aqui. Também quero fazer alguns comentários. Benedito está pedindo para autorizar a entrada dele. Como ele caiu, ele precisa voltar. Ah, sim. Como co-anfitrião. Isso. Se alguém del apoio, você pode poner Benedito. Ah, ahí ya está. Ya. Gracias. Apoyar para que abra. Ah, ya está. Bueno, gracias por sus ponencias. Pues más que preguntar, que bueno, ya pusimos acá una pregunta para Taina, que en realidad la formula alguien de nuestro equipo logístico, Hilda, que se las compartimos para que nos puedan responder. Y más que preguntas, nos interesa mucho después pasar esta grabación a una traducción para que podamos comprender con mayor claridad sus propuestas, y en caso de que tuviéramos alguna pregunta precisa, pues nos podríamos mandarles un correo o algo así para que pudieran respondernos. Y bueno, como tenemos tiempo, pues más bien quisiéramos aprovechar para que entre ustedes pudieran hacer un diálogo que enriquezca sus presentaciones. Eu fiz algumas anotações durante a apresentação, enfim, queria traçar alguns comentários e instigar algumas discussões, na verdade. Achei muito interessante a fala de Benedito, quando ele fala sobre direção de arte expandida, e é interessante que é possível observar isso nas três falas, né, em relação a uma expansão da direção de arte, para além do que se tradicionalmente compreende enquanto direção de arte, e como ela, dentro de cada medida, ela pode ser expandida, né? Enfim, Benedito traz muito ela para um âmbito das sensações, de como essas sensações podem ser vistas na cidade, na relação com os espaços. E só um minuto, rapidinho. Creio que, não sei, se empiezo a responder la pregunta, não sei. Sim? Sim. Os resultados da gravação, que tipos de identidades mostraram? Las gravações, la persona que hizo la pregunta não está acá, não? Ou está? Sim. Sí, de las grabaciones del estudio que preguntas. Sim. Sí. Vimos que las identidades son las identidades de los géneros cinematográficos. Surgen los detectives, los asesinos, las mujeres como vamp. Cuando se pone una cámara, lo que más se pasó fueron en escenas como películas. Sí, y como películas populares, nada de mucha... nada de películas de arte o poéticas. Lo que viene por lo primero son ¿cómo decir? Los estándares, ¿sí? Entonces,
me puso a refletir sobre cómo tratar de esto en contextos educativos, ¿no? Cómo tratar de problematizar, de hablar que hay otras formas de hacer cine, otras calidades de personajes y cosas así. Pero es muy claro, los estándares vienen como que inmediato. Sim, representações simbólicas de seus próprios contextos. Sim, também. Mas vem muito forte essas figuras quase míticas desse repertório, principalmente do cinema narrativo comercial, né? Iomana, aproveitei a sua saidinha para começar a responder aquela pergunta, perdão. Não, foi ótimo, Tainá, eu te agradeço. Enfim, eu estava só tentando discorrer para tentar buscar aqui uma união entre as apresentações, que eu acho que surgiram algumas coisas interessantes, né, falando sobre a questão dessa expansão desse conceito da direção de arte, que os três trabalhos terminam apresentando um pouco isso, principalmente quando a direção de arte extrapola e também vai para um contexto mais político, social, né, da tentativa de compreensão do espaço, como é o seu, e mais artístico, num aspecto mais sensível mesmo, como é no caso do Benedito, né? E é interessante, enfim, queria ouvir vocês um pouco sobre essa questão o que vocês acham sobre essa expansão da direção de arte. Bom, eu acho que o nosso trabalho como professores, como docentes, a gente acaba pensando em estratégias que fazem com que a gente mobilize os alunos para que eles sejam capazes de contarem as suas histórias, né? Então, dentro desse repertório que eles têm, a gente acaba oferecendo algumas ferramentas para eles poderem extrapolar, né? Inclusive questionar a própria ideia de direção de arte, né? De cenografia, etc. Então, no meu caso, que eu entrei como professor substituto naquele contexto, 2017, e num curso que não é exatamente um curso de cinema, né? Um curso que tem como prerrogativa a própria ideia de expansão da ideia do conceito de direção de arte, é isso que funda o curso, né? Embora ele esteja, ainda que ele esteja, né, localizado, né, sediado oferecido por uma escola de música e artes cênicas, ou seja, ele tem uma proximidade mais forte com o teatro, mas ele também discute as questões relativas ao audiovisual. E, para mim, quando tive que conduzir essa disciplina, uma coisa era muito forte, porque os alunos não vêm com repertório de teatro, né? Eles, inclusive, têm preconceito com teatro, detestam teatro, acham teatro antiquado, nunca pisaram numa sala de espetáculo, ou acham que o teatro é uma coisa muito distante, está muito associado aos clássicos da literatura, né? Eles têm repertório do cinema, o audiovisual né, de onde eles aprenderam, inclusive, sobre os mais variados temas. Então, eu senti necessidade de investir nisso, né? De desenvolver projetos que pudessem ser aplicados a espetáculos de teatro, mais futuramente, né, na experiência do curso, mas que pudessem ser aplicados ao teatro, ao cinema, porque tem alguns diretores de arte que dizem que se você consegue desenvolver um bom cenário de teatro, você consegue fazer o restante, né? Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, mas eu acho interessante pensar que o teatro é o espaço em que a gente acredita que uma chuva de papel picado é uma chuva, né?
E no cinema você, em geral, precisa da chuva, da água. Então, para a gente não era importante ali naquele momento dizer que era do cinema, da televisão, mas de pensar a direção de arte como esse campo autônomo, né? Que antecederia, inclusive, a eleição de um meio, de um suporte, de uma prática, de uma linguagem. Tainá, você quer comentar? Um pouquinho. Eu acho muito interessante a gente pensar essa ideia dessa ampliação, né? E, no meu caso, a ideia é trazer quase a partir do entendimento de uma certa visibilidade da direção de arte enquanto constituinte da, da, do processo de criação audiovisual, né? Eu acho que essa é uma premissa para depois perceber a potencialidade desses elementos, né? Eu acho que quando a gente fala dessa expansão, eu acho que a gente está falando também muito de desfazer uma invisibilidade. Eu acho que a gente está falando muito de trazer para a consciência uma percepção de que essa estruturação material do mundo, essa estruturação material das figuras, ela é um ato criativo, embora ela tenha sido ocultada ao longo da história da criação do cinema narrativo, né? Então, eu acho que é uma ideia de é necessária esse debate da expansão da direção de arte, porque ela sempre esteve confinada como uma área a serviço de, e que, de preferência, não falasse muito alto, e que, de preferência, não fosse perceptível para não perturbar a sua invisibilidade necessária, né? Então, essa ideia de perceber essas operações e trazê-las à luz é necessário, inclusive num processo que a gente ainda queira se manter dentro dos códigos da sua invisibilidade, mas num processo de sensibilização do olhar, no processo de sensibilização tanto de futuros e futuras artistas e criadores, que é o processo de educação em cinema e audiovisual, como se dá em graduações de cinema ou em graduações mais específicas da direção de arte em várias manifestações possíveis, né? No teatro, na moda, na instalação de exposições, mas também em processos de sensibilização à própria ideia do audiovisual, à própria linguagem do audiovisual em contextos do ensino médio, em contextos da educação básica, porque cada vez mais a câmera é presente no contexto da infância, no contexto da adolescência, no contexto das educações mais básicas, e como trazer essa importância da constituição dos espaços e das figuras que estão em cena como elemento constitutivo da criação audiovisual, que parece que é a tarefa dessa expansão, né? Enfim, foi o que me pareceu aqui nessa reflexão que eu quis compartilhar com vocês. Isso. E aí, Tainá, partindo do seu trabalho, também da sua apresentação, que aí veio à tona essa discussão sobre esses estereótipos, né, construídos pelo cinema mainstream, pelo cinema clássico, e aí, ao mesmo tempo, me vem à tona a importância
que a direção de arte tem nessa construção, né, desses estereótipos, e como a gente precisa ter uma certa, enquanto diretores de arte, né, uma certa atenção a como construir esses espaços, esses personagens dentro de contextos também que normalmente são estereotipados, e a importância também da gente nas salas de aulas e nos processos de ensino, né, de também atinar a esse olhar de quem olha, de quem vê, e também a esse olhar de quem um dia vai vir a fazer essa questão de como esses estereótipos podem ser perigosos, ou como na importância da discussão, enfim, sobre a formação desse olhar e como pensar essas construções para além desses estereótipos, né? Também queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, por favor. Bom, eu acho que a gente vai desenvolvendo isso. Eu acho que primeiro tem uma coisa que eu sempre penso, assim, que é a gente não descredibilizar o repertório dos alunos, né? Claro, né, eles têm que passar pelos clássicos, conhecer, formar esse olhar, mas acho que é fundamental também esse trabalho de perceber como é que eles lidam com outro repertório que para a gente é um pouco mais distante, né? Ainda que eu acho que está cada vez menos, essas fronteiras elas estão mais borradas, né? Mas pensando nas atividades desenvolvidas, com uma experiência como professor, eu sempre tinha muito cuidado na eleição desse repertório, né, dos exemplos levados para a sala de aula, inclusive de modo a propor, através desses exemplos, outros imaginários e também outras referências para as pesquisas, né? Acho que você falou um pouco disso, Yomana, né, de que os alunos tinham muito interesse em criar narrativas ambientadas em Londres, sei lá, na Islândia, nada contra, assim, mas eles tinham dificuldade de olhar para o entorno, né, e de perceber o que fazia de específico nessa experiência, o que era de fato, o que poderia ser levado a cabo se eles conseguissem dar conta das coisas que estavam mais próximas. Então, quando eu proponho, né, a partir de palavras muito livres e palavras que não basta só o dicionário, né, para a definição delas, e a partir disso eles têm que fazer uma varredura na cidade para poder encontrar essas locações. Parece que esse é o desafio, assim, de tentar fazer com que... Por quê, né? Por que esse curso está sediado no Centro-Oeste? Então, vamos em busca do que é específico para a criação dessas narrativas, né? Inclusive para questionar e entender o porquê que isso não está aparecendo nos exercícios, né? Por que está... Ou então, quando aparece, está muito ainda arraigado a uma ideia historicizada, né, da própria cidade. Enfim, acho que a direção de arte acaba tendo esse papel, né, porque a gente lida muito com a ideia de imagem, né? Todos nós, né? Mas para a gente ela é tão fundamental, e também nessa espécie de proibição, né? De não usar imagens do Google Imagens, né? De que não faça pesquisa, né? Muda o banco, né? Por que o banco de imagens não pode ser um banco que nasce a partir dessa relação que você estabelece com o espaço, né? Não sei se respondi também. Eu acho que na experiência que a gente teve lá no projeto de extensão, eu comecei essa reflexão de como pensar a partir do estereótipo, né? Perceber a presença do estereótipo e a facilidade do estereótipo surgir a partir desses objetos como um primeiro passo para uma consciência acerca
da importância dos estereótipos na criação dos nossos imaginários, uma consciência acerca do processo de criação desses estereótipos, quem cria esses estereótipos, de onde eles vêm, qual é o entorno, né? Qual é o contexto cultural que nos oferece esses estereótipos, né? E como é que a gente se relaciona, quais são as diferenças, as proximidades e as distâncias entre o nosso entorno e essas imagens que parecem tão naturais para nós, né? Me pareceu rico perceber, perceber que pequenas pistas levam tão fácil ao estereótipo. E por que não começar a partir dele, como as próprias sequências que você mostra, né? do faroeste ali, e olhar o entorno a partir desse reconhecimento da presença do estereótipo como constituinte até mesmo de quem nós somos, mas nós somos também outras coisas, né? Me pareceu que pode ser também um caminho percebê-los, ao invés de cara negá-los, de cara diminuí-los, né? Eles são importantes e eles nos constituem. Sim. Obrigada, Tainá e Benedito. Vocês têm alguma questão a levantar? Vocês querem finalizar, falar mais alguma coisa? Não. Acho que só agradecer mesmo, foi ótimo estar aqui, foi ótimo o debate. Agradecer a organização, o apoio e quem esteve aqui com a gente até agora. Pois bem, então agradecer a Benedito e a Tainá, componentes dessa mesa, agradecer a todos que nos acompanharam até então, que participaram, que perguntaram, agradecer ao apoio logístico, a toda a produção do evento. Gostaria de convidar a todos para continuar participando do evento também. Amanhã, o evento amanhã tem uma vasta programação, então convidamos a todos também que se façam presentes também no resto do evento. Então é isso. Obrigada. Muchas gracias, Yomana, Taina, Benedito. Gracias por sus participaciones y bueno, damos por terminada esta sesión en la sala 2. Todavía tenemos un poco de la sesión de la sala 1, por si quieren integrarse, también de sus colegas de Brasil. Todos son de la red Kino, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo? Nosotros no. Ah, muy bien, ok. Bueno, pensé que nuestros colegas de Brasil venían de la red Kino, pero bueno, qué bueno que además de la red estén ustedes participando con nosotros. Les agradecemos mucho y posteriormente revisaremos esas presentaciones con más detalles. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta